1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 20, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vossos próprios como cidadãos, o mesmo que os judeus fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e alegria. Você pode se assentar? Lembrando que Geraldo Augusto, eu não vejo problema nenhum de você permanecer sentado durante a leitura da palavra. Estou falando por mim, tá? Eu, pessoa física, não vejo problema nisso, tá? Eu cumprimentei você, não me engano, mas se eu cumprimentei, perdão. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se eu não cumprimentei, eu estou esquecido. Queridos, por que dessa mensagem hoje? Eu tenho notado, por algumas coisas que eu tenho visto, ouvido e sabido a respeito, tem coisa que eu só testemunha auditiva do lado, tem coisas que eu ouço a respeito. De que muitas vezes nós parecemos que não temos vivido isso que eu chamo de ecos da palavra de Deus. Às vezes parece que as mensagens são compartilhadas a nós e a impressão que dá às vezes é que entra como um ouvido e sai pelo outro. Isso que a gente cantou, posso ser sincero, às vezes parece para mim que é hipocrisia nossa. Porque parece que a gente não ama ao Senhor. Por quê? Porque parece que a gente não quer viver a palavra. Às vezes é como se Deus nos instruísse e a gente não está nem aí. A gente quer ganhar o mundo para Cristo. Nós queremos compartilhar o Evangelho às vidas, mas nós não queremos viver o Evangelho, irmãos. Tem gente que, ano após ano, continua sendo crente fofoqueiro. Instigando um irmão contra o outro. Se intrometendo nas questões alheias do irmão. Tem gente que é muito miligrado demais da conta, com tantos anos de caminhada cristã. Tem gente que sabe como deve ser portado no seu dia a dia, mas na verdade a forma como age é diferente. Tem mulher que sabe que precisa ser submissa ao marido, mas quer mandar o marido. É absurdo.
Tem marido que sabe que tem que conduzir a família, pastorear a família. Mas, na verdade, quem dita as coisas são os filhos e a esposa. Tem crente que sabe que precisa dar um testemunho nas suas atitudes, mas, na verdade, não está nem aí. Tem crente que sabe que precisa, sabe aquilo que a Bíblia instrui sobre relacionamento, mas se mete em relacionamentos que sabe que está contra a palavra e está tudo bem. Tem pai e mãe que deixa filho dar tapa na cara. Será de verdade que nós queremos amar mais ao Senhor Jesus? A Bíblia é muito clara, lá em João 14, Jesus estabeleceu o padrão do amor a mim é obedecer, é viver os meus ensinos. Está claro isso, irmãos. Mas nós, enquanto igreja bíblica cristã, a impressão que eu tenho é que, na verdade, a palavra de Deus para nós são canções de amores. Sabe aquela música que você, eu sou assim, nas minhas atividades, quando eu não estou estudando algo, uma aula, alguma coisa assim, eu gostaria de ouvir uma canção e fico ouvindo. Mas eu não fico prestando atenção nos detalhes da letra, é só para estar ouvindo. É um fundo musical ali. E às vezes a impressão que eu tenho, que para mim uma sonoridade agradável, a impressão que eu tenho é que nós aqui estamos assim, irmãos. Essa é a impressão. É como se a palavra de Deus na nossa vida não produzisse efeito. Essa é a impressão que eu tenho tido, irmãos. E aí eu pergunto, igreja, do que adianta nós nos reunirmos em pequenos grupos, queremos evangelizar A, B, C ou D, convidar? Do que adianta nós sairmos da inércia se o nosso coração é um coração inerte? Nosso pastor falava aqui, algumas semanas, importantíssimo, de que nós não somos um hospital, nós somos um exército que tem uma unidade hospitalar para cuidar daquele que está ferido, que está machucado, que está doente. E mesmo com a casquinha da ferida, nós precisamos ir. Só que a impressão que eu tenho, aí como as coisas devem ser desculpas, é de que a pessoa está com a casquinha da ferida, está indo, mas está toda hora futucando lá a casquinha. Sabe aquela pessoa? Eu sou assim, tem a casquinha e fica futucando, sou cheio de marca. Às vezes parece que é isso. A pessoa fica futucando ali a casquinha para de novo colocar a ferida em evidência exposta. E não quer ser curado. Essa é a impressão que eu tenho. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que a igreja de Tessalônica é uma igreja, essa carta aqui é tanto uma carta que mostra uma igreja que é guardada, ansiada pela volta do Senhor, quanto mostrando uma igreja que apresenta. Ao nós olharmos aqui no texto, versículo 13, por isso, também dando sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da presença de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também operou. É isso que está escrito? Operou no passado? Não. Opera presente em vós, os que creem. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela não apenas nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não foi o pelo qual o Espírito Santo nos convenceu. Não foi pelo qual nós ouvimos falar sobre o Evangelho da salvação. Essa palavra é poderosa e precisa agir na nossa vida hoje. Só que às vezes parece que, Senhor, até aqui está bom. E do jeito que eu estou, eu fico assim mesmo. Não dá, irmãos. Não dá. Tem alguém aqui com menos de um ano de conversão a Cristo? Se tiver, levanta
de alguém com menos de 5 anos de conversão a Jesus? Eu não vou nem perguntar 10 anos. Só que a impressão que passa é que a nossa vida não está nem aí para a palavra de Deus. Parece que nós não queremos nos submeter à palavra. Parece que nós não queremos nos submeter ao poder que há na palavra de Deus para transformar a nossa vida, irmãos. Não se acostumem com o pecado. O problema é na língua. Convida a sua língua ao Senhor, peça ao Espírito Santo, domina a minha língua. Eu não me aguento, eu me intrometo, eu falo, e não sei que estou pecando. Se o problema é o teu ouvido, aquilo que você gosta de ficar ouvindo, coisas que você não tem que ouvir, inclusive sobre a vida dos outros, como grande fofoqueiro, Senhor, eu não me aguento, me ajuda, o Espírito Santo, me converta a Ti. Converte os meus ouvidos a Ti. O problema dos seus olhos é aquilo que você coloca os olhos, você sabe que está entristecendo o Espírito Santo. Espírito Santo, a Tua palavra é poderosa para agir, operar em mim. Eu ainda coloco meus olhos diante daquilo que eu não devo colocar. Me transforma, Senhor, age em mim, por favor. Me muda, Senhor. O seu problema, você, esposa, que você vê como você quer essa autoridade sobre o seu marido, peça ao Senhor, Senhor, por favor, me ajuda a ser submisso. Marido, o seu problema é ser banana, e depois você acerta comigo lá fora. Peça ao Senhor, me ajuda a liderar minha família em amor, em exemplo, em serviço. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Só que o problema são sentimentos que geram no coração de orgulho, inveja, soberba. Peça ao Senhor, Espírito Santo, eu estou com o meu emocional sadio, me transformo. Só que o problema é que a gente se acostuma, irmãos. A gente se acostuma a achar até graça. Ele é assim. Ele é assim. Agora vem o jeito da pessoa. O meu jeito. Não, irmãos. Às vezes a percepção que eu tenho é que falta fé na gente. Porque o versículo 3 ele fala, finalzinho dele, né? Recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade como a palavra de Deus, a qual também opera em vós, no tempo presente, os que crestes. Mas às vezes parece que a gente não crê que a Bíblia é poderosa. E aí, nós abrimos mão da leitura bíblica. Nós abrimos mão de prestar atenção na mensagem. Nós abrimos mão de meditar naquilo que Deus fala conosco na palavra. Por quê? Porque a gente não tem fé. Eu não tenho fé. Eu não creio que tem poder nessa palavra, que não é a palavra de homem, mas é a palavra de Deus. Então, para mim, tanto faz. Então, eu fico do mesmo jeito. Surgiu uma estatística recente, IBGE, né, do censo, mostrando o crescimento dos evangélicos, a quantidade dos títulos evangélicos no Brasil. E tem gente que está vibrando, a gente está crescendo, ainda que o crescimento deu uma desacelerada. Mas o que adianta, irmãos? A gente tem uma quantidade tão grande de crentes no Brasil, de ditos crentes no Brasil, de crentes nominais, mas de pessoas que não são pessoas transformadas. Então, o primeiro erro da palavra de Deus que eu queria compartilhar com os irmãos é isso. É que a palavra ela age com poder, irmãos. Age agora, no tempo presente. Se você não tem sido transformado pela palavra, o que está vendo? É a palavra que não é poderosa? É Deus que é mentiroso? Ou é você e eu que temos um coração endurecido para a palavra de Deus? A resposta é óbvia. Então, primeira coisa. Segundo, um segundo leque da palavra, versículo 14.
Parte A é de que a palavra de Deus revela que nós não somos os únicos. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Paulo está falando, irmãos, olha, vocês ouviram a palavra, receberam a teoria de vocês, e vou falar mais, porque vocês estão semelhantes às outras igrejas, no plural. Só que nós agimos de uma forma como se nós fôssemos, ainda agimos, como se nós fôssemos a igreja especial. Fizemos parte do rol seleto de igrejas e que nós somos os melhores. Eu falo isso aqui desde que eu vim congregar. Se você congrega aqui, pelo menos desde 2018, você me escuta falar isso. E daí que você congrega na igreja bíblica cristã? E daí? E aí, sabe, quando nós vemos igrejas que agem de forma diferente em algumas coisas do que nós ficamos muito ruídos, sabe, muito sentidos. Vai se converter. Vai se converter. Uma coisa é a igreja que está pregando heresia. Uma coisa é a igreja que está sendo abominável ao Senhor. Outra coisa é uma igreja que não é igual a nossa. E tem problema nisso? Não tem. Nenhum. Quando você lê lá Apocalipse, a minha leitura bíblica está um pouquinho diferente do nosso plano de leitura. Eu estou lendo de forma diferente. Não estou seguindo o nosso plano de leitura. Exatamente. Eu li recentemente, se você está seguindo o plano, você leu no mês passado, Apocalipse, no capítulo 5, quando João tem a visão do trono de Deus, depois tem a visão do livro, com 7 selos, aquele choro, aquela compulsão de quem é aquilo que abriu o livro, e o cordeiro que foi morto, ele está vivo. E aí, quando surge de novo essa relação ao cordeiro, a Cristo, a Bíblia é clara e fala lá que ali havia gente salva de todos os povos, tribos, línguas e nação. Aí você acha que o salvo é do lugar na igreja bíblica cristã. Ah, poxa, peraí. Porque a linguagem da outra igreja é diferente, a outra igreja está errada. Numa igreja muito séria, a forma, a liturgia deles, a linguagem deles é muito séria, muito formal. Tá, mas que seja, daí? Ah não, a linguagem da outra igreja é muito coloquial, é muito assim, é muito jovial. Tá, mas e daí? Está sendo bíblico por causa disso? Não. Mas você se dói. A igreja tal tem cronômetro antes de começar o culto, que a gente começou a usar. A igreja é church. E daí? O que isso faz no Evangelho? Me diz. Nada. Agora tem código QR Code para fazer o pagamento, como se fosse um pagamento. Não. É um meio tecnológico que facilita os irmãos ofertarem. É simples assim. Tanta gente pediu isso. É mais fácil para a gente. Eu vou além. Tem igreja que tem maquininha. Porque antigamente não tinha Pix. Não existia Pix. Então, os irmãos, com o hábito já de não carregar o dinheiro e só usar o cartão de débito e não sacar, os irmãos, ao invés de ofertar, passavam lá o valor da sua oferta na maquininha. Ai, que escândalo! E daí, irmão? O que isso faz no Evangelho? E aí, por causa de detalhes assim, bobeira, milindres,
Nós nos achamos os especiais. Nós somos os especiais. Não somos não. Deus tem mostrado para a gente como a gente estava errado enquanto igreja. Estávamos deixando a desejar enquanto igreja na nossa inércia. Quer ver um exemplo? E aí, você é mais específico, a nossa igreja local, não é nosso ministério não. Lá no nosso grupo de pastores, todo ano, nós sempre vemos os irmãos postando lá batismos nas igrejas que foram formadas através do projeto de congregar. E aí, quando a gente até foi visto lá alguns batismos, algumas fotos, vídeos de batismo nas igrejas. Pastor Júlio, com certeza. E aí, o evangelista Adriano, que quando havia a congregação de Itaboraí, como auxiliar do pastor, ele fazia parte do grupo, agora não faz mais parte, só para esclarecer os irmãos. E aí, a gente sempre tinha. E a nossa igreja aqui, em São Gonçalo? Nenhum. O problema não era do ministério? Não. O problema era onde? Aqui na nossa igreja local. As outras igrejas do ministério, vidas se convertiam a Jesus e os irmãos professavam a sua fé publicamente por meio do batismo. E a nossa igreja aqui em São Gonçalo, Ceará. A nossa igreja de fato estava doente. Nós não somos os melhores. E aí, quando a gente olha isso aqui, Paulo ele fala isso aqui, no versículo 14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Ele poderia ter falado somente das igrejas, mas ele fala das igrejas de Deus. Ele quis afirmar isso. A igreja ela é de Deus, ele está afirmando, ele ainda afirma mais, que estão em Cristo Jesus. Então, nós vemos uma igreja que Deus quis formar com características diferentes da nossa, mas elas estão em Cristo Jesus e propõem-se que exercemos de Cristo, e nós achamos que por causa de uma linguagem visual ou sonora, diferente da nossa, eles estão errados e nós estamos certos. Não, irmãos. E aí, a gente se fecha num egoísmo. E nesse egoísmo, nós ignoramos, nós não nos importamos. Por nós não olharmos para os outros irmãos de outras igrejas, não que nós fazemos muitas vezes? Nós não nos importamos, por exemplo, com a igreja perseguida. Nós tivemos há uns 2 anos, talvez, aqui, um movimento da nossa igreja para apresentarmos os fatos do DIP. Mesmo sem nós fazermos a forma como nós fizemos naquele ano, que não necessariamente tem que acontecer sempre, não necessariamente, mas você, pelo menos a partir daquilo, você olha para a igreja perseguida, eu olho pela igreja perseguida. Os relatos missionários, daqueles missionários que nós apoiamos, Manu, missionário Jefferson, missionário Alan, pelo menos esses, nós nos importamos com os relatos do que tem acontecido na igreja de Cristo Jesus, através daquilo que Deus tem feito na vida deles? Não. Vou chutar aqui que não. Você sabia que o missionário Jefferson esse ano, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, ele já modificou o pessoal que acompanha o ministério dele, de pastores e suas famílias, igrejas inteiras, que tem que pegar o que tem, praticamente a roupa do corpo, para sair de um vilarejo onde mora para outro, lá no Níger, por conta da perseguição. Você se importa? Sabe disso?
Outra coisa em relação a isso. Quando eu não tenho essa consciência despertada de que nós não somos os únicos, além desse egoísmo, há um isolamento. Não quero contato. Então, se, por exemplo, se você é convidado por um amigo, um familiar seu para participar de algum evento de jovens, de mulheres, de homens, uma conferência, uma conferência de louvor, alguma coisa que você é convidado para aniversário, conte de graça para o aniversário da igreja, aí eu vou não, porque a igreja não é minha igreja, e você não vai, porque você não quer contato com os irmãos. Isso é evidência para alguém que tem sido alvo do agir da palavra de Deus no seu coração. Outro detalhe, quando nós achamos que somos os únicos, nós não queremos ajuda. Em que sentido? Nós somos um pouco orgulhosos e aquilo que os outros têm de bom, que Deus tem trazido a eles, nós não queremos usar. Não preciso daquilo que aquele irmão está fazendo, aquela igreja está fazendo, porque aquilo que eles estão fazendo não serve para mim. Não quero ajuda. Então, se tem algo que Deus está fazendo no meio de uma igreja, governo de uma igreja, e é bom, é bíblico, nós aqui não podemos nos inspirar, seguir um exemplo em algumas coisas, não necessariamente em tudo, porque não pode. Por quê? Isso para mim é orgulho. Uma coisa que não é bíblico. Outra coisa que é bíblico, é bom, é de boa fama, caramba, que legal. Acho que você pensa na nossa igreja. Não pode, porque veio, porque a outra igreja que faz. E daí, irmãos? E daí? Quer ver uma outra coisa em relação a isso? Eu já falei, né? Se achar melhor, superior. Então, nós precisamos ter a consciência de que a nossa igreja, ela faz parte do reino de Deus. Mas a nossa igreja não é o reino de Deus, irmãos. Você entende isso? Se você entende, vive isso na prática, sabe por quê? Eu vou falar um negócio, vou usar uma expressão chata, feia. Eu estou sem paciência com o inimigo. Demais. Minha esposa diz que eu falo isso direto, amor. Eu não aguento, estou por aqui de mimimi. No outro dia eu falei com o pastor, estou fazendo um tempestade em copo d'água. Com a Rosana eu falo, tão de mimimi. E com vocês eu vou falar. Às vezes, o que eu escuto vocês falarem é mimimi. Sabe? De vocês acharem que nós, como igreja, nós somos a igreja super especial, melhor do que todos. E não. A gente precisa crescer e amadurecer, irmãos. Não dá. Nós não somos os únicos. Outra coisa que o texto, ele continua dizendo. Versículo 14, parte B. Porquanto também padeceis de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. O que Paulo está falando aqui? No versículo 15, ele explica melhor ainda que é sobre a perseguição. Então você acha que você entregou a vida a Cristo Jesus e você não quer ser perseguido. Lá no trabalho me olham torto porque eu sou de Jesus. Glória a Deus! Na minha família eu sou o único que entreguei minha vida a Jesus, eu estou encontrando inimizade dentro da minha própria casa. Jesus falou isso. E aí a gente fica doidinho porque está sofrendo perseguição. Porque as pessoas, por conta da nossa fé, elas estão se colocando inimigas de nós.
Não é você que está procurando inimizade, mas é o outro que, mesmo se você abrir a boca e dizer que é cristão, mas a sua atitude, demonstrando que Cristo habita em você, isso gera uma outra inimizade. E você fica dormindo por causa disso. E quer se esfriar na fé, quer se afastar da fé, quer parar sua vida com Deus por causa disso. A Bíblia é clara, lá em 2 Timóteo 3, versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os que querem piamente, de forma inteira, viver em Cristo Jesus, vão sofrer perseguições. João capítulo 15. Jesus está falando da videira verdadeira, fala do fruto que deve se dar, e lá o fruto é muito claro, é só um texto, que é famoso. E aí, imediatamente Jesus fala, eu chamei vocês para que vocês vão e deem fruto. Que fruto? O amor. Amem-se uns aos outros. Aí logo no versículo seguinte, se não me engano, versículo 18, ele fala, mas o mundo vai odiar vocês, vai ter inimizade. Jesus falou, irmãos. Então a gente não pode parar nossa caminhada com Cristo, parar nossa atividade ministerial, não pode parar o nosso viver com Deus por conta das inimizades que os outros querem levantar contra nós, porque nós amamos a Cristo. Você e eu precisamos ser fortes e corajosos em relação a isso e seguir em frente. Uma outra verdade aqui, um outro eco da palavra, versículo 15, também é perseguição, mas aqui é perseguição em relação ao que ele está fazendo a obra. No versículo 14 é perseguição daquele que crê. No versículo 15 é perseguição contra aquele que está fazendo, trabalhando. Os quais também mataram o Senhor. Pode ver o seguinte, né? No versículo 14 é a perseguição na fé. No versículo 15 é a perseguição às obras. Só para fazer o gancho aqui que foi ordem, né? Então é isso. Em relação à fé, é 15, em relação às obras. Os quais também mataram o Senhor Jesus, está falando dos judeus na Judéia, e os seus próprios profetas, e nós temos perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos. Então, além de você ser perseguido por amar a Jesus, você fazendo a obra também vai ser perseguido. Mas não deixaram eu pregar. É esse meio. Porque eu abri a boca para testemunhar de quem é Jesus, o que Jesus fez na minha vida e compartilhar o Evangelho. A partir disso, agora eu sou perseguido. Glória a Deus! É assim mesmo, irmãos. Faz parte. Eu tenho orado. Coloquei lá um propósito de jejum, eu tenho orado para convidar as pessoas, e ao invés das pessoas participarem das reuniões do pequeno grupo, eu tenho escutado cada impropério, senti contar os absurdos que eu tenho escutado. É normal você ouvir esses impropérios. Dá glória a Deus, mas persevera. Outro eco da palavra aqui, no próprio versículo 16, na parte B, quando ele continua dizendo o seguinte: a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos julgará. Jesus fala lá nos Evangelhos, ele fala, não sou eu que vou julgar, mas é a palavra que vai julgar vocês. Porque eu estou falando, eu estou proclamando o Evangelho do Reino e vocês não estão nem aqui. Jesus fala isso. E aí, abre comigo, avança
para a segunda carta aos Tessalonicenses, versículos 4 a 10, olha o que o Espírito Santo fez Paulo escrever. Para você ter gravidade, que é você cantar, quero te amar mais, Senhor, e não querer obedecer o Evangelho. Olha isso aqui. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, provatória do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. O que ele está falando aqui, irmãos? Eu glorifico a Deus porque vocês são crentes nele. Vocês estão sendo perseguidos e mesmo assim vocês permanecem firmes na fé. E isso é uma prova clara de que o Senhor transformou vocês e que vocês estão firmados no Senhor. Aí continua. Se de fato é justo diante de Deus que nem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com a labareda de fogo. Lembra aí, Mateus 24, Jesus descendo do poder, que é o irmão meu. Com a labareda de fogo, tomando vingança, preste atenção, tomando vingança, aí já não é para dar descanso. Aí já para os outros que não estão em Deus, dar descanso aos que não fazem o quê? Não obedecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais com castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Quem não obedece a Deus, quem não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus, vai acontecer o quê? Permanece longe da presença de Deus. Então não acha que por você congregar apenas, por você ser membro de uma igreja local, por você dizer que é de Cristo, que de fato você está em Cristo, de que eu estou em Cristo. Não é porque eu estou aqui com o microfone na mão, compartilhando essa mensagem com os irmãos, de que isso significa que eu estou em Cristo, porque isso não significa. Não significa. Se nós, irmãos, nós não queremos nos submeter ao governo, ao senhorio de Cristo e obedecemos aos seus mandamentos, nós vamos para o inferno. Nós permanecemos debaixo da condenação. Nós permanecemos sob a ira de Deus. Não se engane. Congregar não te salva. Ter função ministerial não te salva. Proclamar o Evangelho não te salva. Mas nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Uma fé que transforma a nossa vida, transforma o nosso viver e nos conduz a uma obediência a Deus. Só que se nós quisermos permanecer na prática do pecado, uma coisa é você não querer e você lutar para sair da prática, você luta para abandonar, você clama a Deus, pega o Espírito para te transformar. Uma coisa. Outra coisa é você se acostumar e não está nem aí com o pecado. Isso evidencia que não houve uma genuína conversão.
é uma mensagem dura de Deus para nós? Vai ter que ser falado. Voltando lá da primeira estação de Vicentes. Versículo 17, perdão. 17. Nós, porém, irmãos, como evidência da palavra de Deus. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Ou seja, irmãos, eu estava longe de vocês, fisicamente, mas o meu coração não. O meu coração desejava que eu estivesse presente com vocês, para que eu estivesse em comunhão com vocês. Só que, responda para você. Você tem prazer na comunhão dos irmãos? Às vezes a impressão que eu tenho, é impressão minha, tá? É de que às vezes não. Por quê? Tirando, vou falar da coisa mais básica, não é só. Tirando, quando você tem algum problema, alguma questão de saúde, trabalho, alguma questão familiar, e você não consegue estar com os irmãos, eu entendo isso. Mas você já reparou que a reunião coletiva, e que mais tem irmãos da nossa igreja, é hoje, dia de ceia? Por quê? Isso é correto? É normal? Não é, irmãos? Eu não acho que você tem que estar todos os dias reunido com os irmãos. Quanto mais conseguir, melhor. Mas não necessariamente, porque cada um tem uma rotina de vida e eu entendo isso perfeitamente, irmãos. Cada um tem sua rotina de vida. Por exemplo, os meus parentes, a minha família de origem, não moram em São Gonçalo. E a turma trabalha. Qual é o melhor dia para que eu esteja com eles reunido? Domingo. Por que eu estava aqui no domingo, dia das Mães? Não foi por causa de eu não consegui vir. Foi porque eu estava lá com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha tia, meus filhos, lá no Rio. Não deu tempo de retornar, completamente. O problema é nenhum. Isso é diferente de você ter, por exemplo, 4 domingos no mês, você tem outros dias para você sair com a família, para passear e etc. E aí você, no domingo, você escolhe não estar com os irmãos. Você escolhe. Não é porque você não conseguiu. Por causa de trabalho, teve que trabalhar. Não, você escolhe. Não. Ao invés de eu fazer aquilo no sábado, eu vou fazer no domingo. Por quê? Porque eu tenho que estar domingo na igreja. Será que isso demonstra de verdade que você quer comunhão com os irmãos? Outra coisa. Eu não quero participar de um pequeno grupo. Eu só quero participar da reunião coletiva. Aí eu chego lá, eu louvo a Deus, eu ouço a palavra, cumprimento um ou outro e vou embora. Mas eu não quero conhecer mais, conviver mais com os irmãos, ter mais intimidade, ter comunhão com os irmãos, que é possível e melhor nos lares. Será que você ama, de fato, os irmãos? Paulo aqui estava longe, mas não do coração. Ele queria estar com os irmãos. Será que nós queremos essa comunhão com os irmãos? Ou, versículo 18. Por isso bem quisemos uma e outra vez ter convosco, pelo menos eu, Paulo,
mas Satanás não me impediu. Tem crente que acha que está nessa vida a passeio. Ele acha que ele não é um soldado de Cristo. Ele acha que não faz parte de um exército. Por quê? Porque ele acha que não está em guerra. Só que a guerra foi declarada desde Gênesis 3,15, quando Deus falou que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que a serpente feriria o seu calcanhar. O próprio Deus declarou guerra espiritual contra Satanás e o império das trevas. Foi o próprio Deus, irmãos. Deus declarou guerra ao diabo. Já falei isso aqui meus irmãos há uns anos atrás, falei sobre batalha espiritual. Gênesis 3,15. E aí você acha, talvez, que você não sofra oposição espiritual. Tudo que acontece na sua vida você acha que é natural. E não é assim. Não é natural, não é tudo natural. Tem gente que despreza a realidade dessa oposição espiritual. Irmãos, eu não sou místico. Eu não fico mistificando as coisas. Vocês veem, acho que vocês percebem isso em mim. Mas que a oposição espiritual não existe, irmãos. Às vezes nós somos muito inocentes, achando que, poxa, é assim mesmo, não é assim mesmo, não. Só que ao mesmo tempo, tem o contrário também. Tem irmãos que já me ouviram falar isso também. Que tudo é o diabo, irmãos. Aliás, não é a palavra das coisas. Tem gente que qualquer coisa que acontece, o diabo se levantou. Porque as trevas se levantaram. E não é assim também. Tem que ter discernimento das coisas. Tem coisa que é natural. Por exemplo, se você na sua casa, você ofende o seu familiar, e o seu familiar não está cheio do Espírito Santo, e ele revida você, isso foi o diabo que te perseguiu? Isso foi a fruto do diabo? Não, é você que não sabe lidar com as pessoas. Lá no seu trabalho, você é preguiçoso, você não faz o seu trabalho como deveria fazer, você não está nem aí para cumprir o seu horário, fala de qualquer jeito, e aí o chefe reclama com você. O diabo se levantou contra mim. Não, você que é preguiçoso. É a vida. Eu já fui assim no meu trabalho. Eu já fui assim. Então tem que ter esse discernimento. Paulo tinha discernimento. Nem todo impedimento da obra de Deus é do diabo, irmão. Você sabe o que é isso? Nem todo a gente não está conseguindo avançar nisso aqui. Vamos orar, vamos clamar, porque o diabo se levantou. Nem sempre é. Biblicamente a gente vê isso em Atos 16. Paulo declara que ele queria ir para a Ásia, só que ele não conseguiu. Ele diz claramente que o Espírito Santo o impediu. Então, às vezes, a gente não consegue fazer coisas na obra de Deus, não é o diabo, é Deus falando, não. E às vezes a gente acha que é o diabo. Não era correto Paulo ir para a Ásia pregar o Evangelho? Era ou não era? Era. Não era Bíblia? Não era cristão? Mas o que Deus falou para ele? Não. Não era o diabo. Aí ele entende no sonha com uma Macedônia, e ele não, é porque Deus não queria que eu fosse para cá. Deus queria que eu fosse para cá. Esse incômodo que eu estava no meu coração para pregar aos outros povos, aos gentios, não é que Deus queria que eu fosse para a Ásia, Deus queria que eu fosse para a Macedônia, Deus queria que eu fosse para a Europa. Ei, não sei se você é assobiar, né? Ei, vamos para a Macedônia, para. Fechou, vamos para a Macedônia. E foram para a Macedônia. Deus queria que o Evangelho se propagasse lá na Europa. Aí Paulo vai para Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, a Lídia se converte como iniciante, e mais ainda alguns dela. Aí Paulo está com a sua equipe fazendo a obra. E vem a menina todo dia.
Eita glória! Isso é que é servo de Deus, ó. Ai, o pregador do Evangelho. Esses varões aí, ó, são de Deus mesmo. Eles estão anunciando o Evangelho, estão anunciando, pregando a palavra. Que maravilha! Glória! Aí Paulo está contando isso um dia, 2 dias, 3 dias. Aí o Paulo não encheu a paciência dele com aquilo. Era mentira? Não, era verdade. Mas Paulo observa que aquilo era o quê? Demônio. Então tem que ter esse discernimento. A batalha espiritual era real, mas nem todo impedimento é do diabo. E tem coisa que às vezes parece que está tudo bem, que é verdade, que está tudo ok, e que na verdade é demônio. E às vezes, nós enquanto cristãos, nós desprezamos essa realidade espiritual. E por último, versículos 19 e 20. A palavra de Deus, ela ecoa em nós para a eternidade, irmãos. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo e sua vida? Porque vós sois nossa glória e gozo e alegria. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, olha, a minha alegria, o meu desejo é apresentar vocês diante de Cristo. É que vocês e eu estejamos diante de Deus quando Ele vier. Senhor, eis-me aqui. Obrigado porque o Senhor me fortaleceu para que eu perseverasse, que o Senhor me guardou. Obrigado, Senhor, porque isso você entregou para mim salvar. Está aqui, ó, o fruto aqui do meu trabalho, ó, Jesus. Está aqui, ó, a igreja de Tessalônica aqui, Jesus. A igreja de Filipos, aqui, Jesus. Aqui, a igreja aqui lá na Galácia, aqui, Senhor. Aqui o fruto. Então, Paulo sabia que essa mesma palavra que operava no coração deles, ainda no presente, estavam preparando esses irmãos para a eternidade. Só que, às vezes, a impressão é de que nós estamos nessa vida terrena. Às vezes a impressão é de que tudo aquilo que nós temos vivido no Senhor é de que nós desejamos de ter uma boa vida aqui na Terra. Eu não digo nem uma boa vida como o mundo entende isso, não. Mas daqui, nessa vida, ser guardado por Deus, daqui ser guardado na sua saúde, é que as coisas fluam naturalmente. E nós nos esquecemos de que importa que nós soframos reversos às vezes na vida, para que nós sejamos forjados para a eternidade. Aí quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente quer chutar o balde, não quer mais saber, nosso ritmo diminui, a nossa intensidade de entrega a Deus e a obra diminui. Por quê? Porque nós não estamos querendo passar por aquela adversidade. Isso nos afeta muito. E aí me dá a impressão de que o nosso coração não é um coração que está na eternidade. Nós precisamos mudar aqui. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados como igreja. Nós precisamos saber que a palavra de Deus age com poder atualmente. Se nós não estamos sendo transformados, o problema não é a palavra, o problema não é Deus, o problema é o meu e o teu coração. Nós precisamos viver, se de fato nós recebemos a palavra, nós precisamos entender que nós não somos os únicos. Nós precisamos entender que a nossa fé atrai inimizade, de que nós encontramos forte resistência, de que haverá um juízo para quem não obedece, não vive essa palavra, de que ela será
semeie em nós, planta em nós esse desejo da comunhão, de que nós enfrentamos a oposição espiritual e de que, na verdade, nós estamos sendo preparados para a eternidade. Para a eternidade. Feche os olhos com a sua cabeça, vamos orar. Pai, te damos graças pela tua palavra. Muitas vezes nós temos negligenciado, Senhor, aquilo que o Senhor faz e quer fazer em nós. Muitas vezes nosso coração é um coração puro, um coração incrédulo, um coração acostumado ao pecado, um coração orgulhoso, vaidoso, soberbo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nossa vida, ingênuo. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Senhor, ajuda-nos a nos mantermos focados em Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos um solo fértil com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração quebrantado. Nos ajuda, Senhor, a querermos receber a Tua palavra com um coração sincero, Senhor, disposto a se transformar. Ajuda-nos, Senhor, a não nos conformarmos com o pecado, a não nos conformarmos com a vida cristã que muitas vezes temos levado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, de fato, a nós irmos além da intimidade, da comunhão sincera, genuína contigo, a nós amarmos a Ti de verdade, Senhor, sendo transformados pela Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Que seja tudo isso para o Teu louvor. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos ao fim. Ajuda-nos, Senhor, a não nos acomodarmos com essa vida que temos levado. Te pedimos, Senhor, por favor, nos transforme, Senhor. Espírito Santo, que a Tua palavra age em nós, tira do fim, nos transformando nas áreas que nós precisamos ainda ser transformados. Te imploramos isso, Senhor. Por favor, em nome de Jesus.